Olá, eu sou o professor Fábio Levi Siqueira e essa aula é sobre gerência de projetos de software na disciplina de gerência e qualidade de software. Então, vocês já tiveram uma disciplina sobre gerência de projetos. Então, vocês já viram todos os detalhes de gerência de projetos seguindo o PMBOK. Nessa aula, o foco não é falar do PMBOK, é para falar de gerência de projetos de software. Mas, ainda assim, só relembrando, o que é um projeto? Um projeto é um esforço temporário que é empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. O interessante aqui no caso de software é a ideia de temporário, então não existe projeto de software eterno. É um empreendimento temporário, ele tem um prazo, ele vai acabar alguma hora. E o que é o gerente de projetos? A gerência de projetos, perdão, é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades de projeto para atender os seus requisitos. Então, é o conhecimento, é a aplicação do conhecimento para você conseguir cuidar do projeto. Quando a gente fala de projeto de software, tem algumas coisas que dificultam, que tornam o projeto de software um pouco mais complicado do que outros tipos de projeto. A primeira coisa é a questão da intangibilidade do software. Então, o software é intangível, a gente não consegue pegar, você não consegue fazer um modelo concreto que as pessoas consigam enxergar o software, o que elas querem do software. Então, como isso não é claro, muitas vezes é difícil dos stakeholders entenderem o que vai ser feito. Então, a gente tem um problema muito grande que você precisa validar o máximo possível, você precisa, de alguma forma, mostrar isso para os stakeholders e o projeto precisa considerar esse tipo de coisa. Uma outra característica diferente dos projetos de software é questão de projetos grandes. Projetos grandes costumam ser únicos. Projetos muito grandes, eles são muito complexos, envolvem muitas questões e tornam eles únicos, bem diferentes de outros projetos, mesmo projetos de porte similar. E outra característica é que um outro diferencial de projeto de software é que a gente não consegue ter um processo único, não tem uma forma única de desenvolver software. Tem várias formas de fazer, então não existe o processo ideal para desenvolver software. Então, é preciso adaptar esse processo dependendo de várias informações, qual que é o contexto, quem é o stakeholder, qual que é o domínio, qual é a cultura organizacional e por aí vai. Além dessas características, desses diferenciais, tem alguns outros que ajudam a complicar ainda mais. Um outro diferencial é a questão dos requisitos, que eles mudam com frequência. Dependendo do domínio, é muito normal você ter muita mudança de requisito. Então, se vai fazer um sistema para web, é normal ter muita mudança. E lidar com isso no projeto é algo complicado, lidar com muita mudança de requisito. Um outro diferencial é a questão de você planejar tendo imprecisão de requisito. Não é que o requisito vai mudar, é que muitas vezes você não tem um detalhe suficiente sobre o requisito na atividade de planejamento. Então, por causa disso, pode ser difícil planejar com essa imprecisão, com essa falta de informação. E outra dificuldade, outro problema de projetos de software é que se tem muita tecnologia nova que aparece toda hora, um novo framework, uma nova linguagem de programação, um novo IDE, uma outra ferramenta que dizem que vai revolucionar a engenharia de software. E, de alguma forma, as empresas cada projeto usam alguma coisa nova. E ao usar alguma coisa nova, você tem mais uma variável que você não considerou da outra vez, algo diferente do último projeto, que vai, de alguma forma, impactar o planejamento. Então, quais são as atividades da gerência de projetos de software? Então, estou seguindo aqui o Somerville. Ele diz que as atividades de projeto de software são planejamento de projeto, geração de relatórios, gerenciamento de risco, gerenciamento de pessoas e elaboração de propostas. Nesta aula, vou tratar de planejamento de projeto, gerenciamento de risco e de pessoa. Não vou tratar dessas duas outras questões. Começando pelo planejamento de projeto, as atividades, aí eu estou seguindo o Presmo para dizer as atividades, o que você faz no planejamento de projeto. A primeira coisa que tem que ser feita é definir o escopo. Então, você precisa saber o que o projeto vai tratar, qual que é o escopo dele, o que vai ser abordado, o que não vai ser. Uma vez definido o escopo, um outro ponto que precisa ser tratado no planejamento é a viabilidade do projeto. Então, isso que quer ser feito é possível de ser feito? Será que isso daqui não é infactível dadas as condições impostas ou mesmo o escopo definido? Então, às vezes, o prazo
insuficiente, às vezes a equipe é insuficiente e muitas vezes o projeto pode ser impossível. Não tem, às vezes o projeto envolve tecnologias que ainda não estão maduras o suficiente. Então, depois da análise de viabilidade, tem a questão da análise dos riscos. Então, isso daqui vai ser tratado em breve. Nos próximos slides eu vou falar sobre análise de risco, mas tem riscos que impactam o projeto e isso daí precisa ser analisado, precisa ser tratado. Uma outra atividade é definir os recursos necessários. Então, o que o projeto precisa? Então, isso daí precisa ser definido, precisa ser planejado, precisa ser considerado e na próxima aula a gente vai tratar um pouco mais sobre isso daqui. Tem também a questão da estimativa de custo. Então, uma vez que definiu os recursos, precisa definir o custo e especialmente o custo da mão de obra. Então, quantos desenvolvedores vão ser necessários para esse projeto, quanto que vai custar esse projeto, considerando esses desenvolvedores. Aqui um detalhe interessante do projeto de software é que o principal custo de um projeto de software é a mão de obra. Mas é claro, a gente tem outros custos, você tem ferramentas, tem hardware, mas o principal custo é a mão de obra. E a última atividade é desenvolver o cronograma. Então, o cronograma eu não vou tratar nessa disciplina, vocês devem ter visto na disciplina de gerência de projetos de software como montar um cronograma. Perdão, na disciplina de gerência de projetos. E faz parte do planejamento acompanhar o progresso do projeto. Então, na verdade, é o acompanhamento, uma atividade paralela ao planejamento. Se planeja e depois se acompanha, porque muitas vezes o que foi planejado, de alguma forma, não é o que aconteceu por qualquer motivo. Isso é muito normal em projetos. Então, precisa ser acompanhado para atualizar o planejamento conforme a necessidade. Então, sobre riscos. Primeira coisa, o que é risco? Risco é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, vai causar algum impacto positivo ou negativo em um ou mais objetivo do projeto, como escopo, cronograma, custo e qualidade. O interessante dessa definição é que risco pode ser positivo como negativo. Então, você pode ter um risco que, se algo se acontecer, afeta positivamente o projeto. Por exemplo, puxa, se passar tal legislação, vai facilitar o projeto de tal forma. A gente não vai precisar fazer esse cálculo complexo de imposto, por exemplo. Então, tem um risco da legislação passar e ajudar o projeto. E, normalmente, quando se pensa em risco, se pensa em risco negativo. Algo ruim que vai acontecer e vai atrapalhar o projeto. Então, os riscos eles podem afetar o projeto, o produto ou mesmo o negócio. Então, risco de projeto é algo que afeta internamente o projeto. Como, por exemplo, eu posso perder um desenvolvedor experiente. Então, se eu perder o desenvolvedor experiente, meu projeto vai ter um impacto negativo. Eu vou ter que trocar esse desenvolvedor, vou ter que fazer alguma coisa para lidar, para fazer o projeto sem ele. E, no caso do produto, um risco é o desempenho ser insuficiente. Então, se espera que tenha tanto desempenho, mas a arquitetura, foi projetada a arquitetura para ter o desempenho esperado, mas ela não teve. É um risco. É o risco dela não ter o desempenho que se espera. E tem um risco de negócio. O risco de negócio clássico é aparecer um concorrente. Então, o produto está sendo feito considerando que não há um concorrente à altura e durante o desenvolvimento do projeto aparece um concorrente. Então, isso é um risco grave de projeto. Como se lida com riscos? Como se faz gerência de risco? A gerência de risco tem essas 4 atividades básicas. Você tem a primeira coisa, que identificar os riscos, depois precisa analisar, e então planejar e monitorar. Começando com a identificação. O que é a identificação de risco? É dizer quais são os riscos que podem afetar o projeto. Isso normalmente é feito pela equipe de desenvolvimento, mas não precisa ser feito só pela equipe. Pode ter especialistas, pode ser usado alguma outra forma para se obter os riscos. E uma prática interessante para se identificar riscos é usar uma checklist. Então, existem checklists bem interessantes, existe uma taxonomia do pessoal do SEI, Software Engineering Institute, que diz quais são os riscos comuns de projeto de software. E alguns tipos de risco que se tem: risco de tecnologia, pessoa, da organização, ferramenta, requisito, estimativa. Então, essas checklists vão te ajudar a identificar quais são os riscos. Você olha a checklist e fala, puxa, esse risco pode acontecer no projeto? Não. Esse risco pode acontecer? Pode. Então, a checklist é uma forma de
ajudar a identificar quais são os possíveis riscos. Uma vez que se identificou os riscos, o que precisa ser feito é analisar eles, ver qual que é a probabilidade e qual que é a gravidade daquele risco, caso ele acontecer. Então, a probabilidade é qual é a chance daquilo acontecer. E a gravidade é, caso aconteça, qual é o impacto disso no projeto. Então, essa classificação ela pode ser atualizada, ela deve ser atualizada com o tempo. Então, no começo do projeto, um determinado risco, ele pode ter uma probabilidade baixa, mas depois, ao longo do projeto, a probabilidade dele pode aumentar, dependendo das informações que se tem. E um exemplo de risco que pode se ter no projeto é o líder técnico sair do projeto. Então, você perdeu o líder técnico, você perde uma pessoa importante no projeto e a probabilidade disso pode ser alta num determinado projeto. Então, a equipe avaliou e falou, puxa, a probabilidade disso é alta. O gerente avaliou e viu que a probabilidade é alta. E qual que é o efeito disso? Caso aconteça, o impacto pode ser grave. Então, uma vez que você analisou os riscos, precisa se planejar, mas não dá para planejar todos os riscos. O que se analisa, o que se planeja são os riscos principais, considerando qual a probabilidade e a gravidade. Então, tem algumas formas de você escolher quais são os riscos principais. E uma vez escolhido quais são os riscos que vão ser planejados, o que precisa se fazer é definir estratégias para prevenir, minimizar ou mesmo um plano de contingência. Então, a estratégia de prevenção é a estratégia para evitar que o risco aconteça. Então, eu vou prevenir, ele não vai acontecer, vou fazer de alguma forma com que ele não aconteça. Caso seja um risco positivo, a ideia da estratégia de prevenção é que, de alguma forma, fomente aquele risco para acontecer. Tem também a estratégia de minimização. Então, caso o risco aconteça, a ideia é que se quer minimizar o impacto dele não seja tão negativo assim, pensando em risco negativo. E no caso de plano de contingência, a ideia é que, quando o risco acontecer, o que a gente faz? Qual que é a alternativa? Ele já aconteceu, mas qual que é a alternativa? Como que a gente vai tratar disso daqui? Então, por exemplo, pensando no risco do líder técnico sair do projeto, a prevenção seria aumentar o salário do líder. Então, pensando que o líder técnico está querendo sair do projeto por causa de algum problema salarial, você pode aumentar o salário dele para ver se ele motiva ele a continuar na equipe. Para minimizar o problema, o que se poderia fazer é treinar um desenvolvedor. Então, caso o risco aconteça, já tem um desenvolvedor que pode substituir esse líder. Então, minimiza o impacto caso ele saia. E tem um plano de contingência. Caso saia o líder técnico, você pode contratar um novo desenvolvedor. Então, você já pode ter tudo engatilhado para, caso acontecer, se contrate um desenvolvedor. Então, depois que se fez o planejamento, tem a monitoração. Os riscos, eles mudam com o tempo. Então, a probabilidade e a gravidade pode mudar dependendo das condições do projeto. E, com isso, cabe ao gerente de projetos analisar se aquele risco se tornou um risco importante para se planejar e fazer alguma coisa a respeito. Então, regularmente isso tem que ser feito e é papel do gerente de projetos fazer isso daí. E, bom, isso é sobre gerência de riscos. Tratando da gerência de pessoas, que é outra atividade fundamental da gerência de projetos. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que desenvolvimento de software é uma atividade intensamente humana. Então, as pessoas são muito importantes num projeto de software. A gente precisa lidar muito bem com elas. São os ativos mais importantes. O conhecimento está nas pessoas. Então, a empresa precisa cuidar das pessoas muito bem. E o gerente de projetos, é papel dele fazer com que as pessoas trabalhem da melhor forma possível no projeto. Um problema que a gente tem muitas vezes em projeto de software é que um gerente de projetos ele acaba vindo de uma área técnica. Então, um bom desenvolvedor vira gerente de projetos. Isso nem sempre é bom, porque o gerente de projetos tem outras habilidades que um desenvolvedor não necessariamente tem. Então, às vezes você perde um ótimo desenvolvedor para ter um gerente ruim. É melhor você ter um bom desenvolvedor. E às vezes um desenvolvedor que não é tão bom, ele pode ser um ótimo gerente, porque as habilidades são diferentes. Então, cabe ao gerente de projetos lidar com as pessoas e uma das coisas que um gerente de projetos tem que fazer é motivar. Ele precisa fazer com que as pessoas trabalhem da melhor forma possível. E isso daí nem sempre é fácil. Então, um gerente de projetos precisa fazer isso também.
E o trabalho no desenvolvimento de software é feito em equipe, mas não é uma equipe qualquer. A gente costuma usar o termo time para desenvolvimento de software, porque é como se fosse um time de um esporte qualquer, um time de futebol. Então, o pessoal tem que trabalhar em conjunto de uma forma bem unida para conseguir atingir o objetivo que é o projeto, atingir o objetivo do projeto. Então, o time precisa ter uma visão bastante alinhada, para todo mundo ter a mesma visão do que quer alcançar. Cada um não pode ficar olhando para um lado diferente, querendo fazer uma coisa diferente. Todo mundo tem que querer alcançar a mesma coisa. Um bom time, uma boa equipe próxima, coesa, segue seus próprios padrões de qualidade. Então, por mais que a empresa tenha seus padrões mínimos de qualidade, um bom time tem os padrões ainda mais detalhados, ainda mais pesados. E com isso, eles conseguem seguir com mais vontade e fazer produtos melhores. E uma outra parte importante do time é que as pessoas se apoiam e se ajudam. Então, um membro do time, ele ajuda um outro que está com problema e ensina alguma coisa para o outro, para melhorar o desempenho do time como um todo. Então, conhecimento também é compartilhado pelo time. Todo mundo troca informação. E uma outra importância de um time é que ele incentiva a refatoração e melhorias do projeto e do processo também. Então, um bom time ele vai sempre querer fazer um produto melhor, que o produto representa o que o time fez. Então, todo mundo está com vontade de melhorar o resultado. E uma outra questão importante no caso da gerência de pessoas é a seleção dos membros do time. Então, escolher um membro do time não é tão fácil. Não é simplesmente olhar um currículo e acabou. Você precisa ter um equilíbrio entre habilidades e personalidade. Então, a personalidade é algo importante. Essa pessoa precisa conseguir trabalhar bem naquele time. Então, ela precisa ter o conhecimento necessário, mas também ter a personalidade adequada para aquilo. E o que se quer, normalmente, é um time multifuncional, que tem várias habilidades e consegue fazer tudo o que é necessário para o projeto. Quando a gente pensa em método ágil, o que se fala bastante em times ágeis é ter habilidades em T. Ou seja, se tem um conjunto de habilidades amplas, então o desenvolvedor ele sabe bastante de várias coisas e em um determinado conjunto dessas habilidades ele tem um conhecimento profundo. Então ele consegue fazer um pouco de tudo, mas uma determinada área ele sabe bastante, ele consegue melhorar, consegue fazer muito bem aquilo, acima da média naquilo. Então, para que isso? Bom, o time é multifuncional, todo mundo consegue fazer tudo, todo mundo consegue compartilhar as informações. E uma outra questão muito importante em métodos ágeis é o tamanho do time. Então, você não pode ter um time muito pequeno e nem muito grande. Tradicionalmente, em métodos ágeis, você tem mais do que 7 ou, dependendo do caso, 9 pessoas, o time já é muito grande e aí você não consegue ter a comunicação suficiente, adequada, que é necessária para um método ágil. E uma outra característica importante num time ágil é o ritmo ser constante. Então, o time ele sempre tem que estar produzindo mais ou menos no mesmo ritmo. Não pode ter picos. Não pode ter um pico positivo, tem que entregar amanhã, então todo mundo vai varar a noite para conseguir entregar. Não deveria ter isso. O ritmo tem que ser constante. Claro que nessa constância tem um pouquinho de variação, mas não pode ser alguma coisa absurda, que um momento você tem muito trabalho sendo feito, todo mundo varando noite para resolver, e tem outro momento que o pessoal não faz quase nada. Então, o ritmo tem que ser constante no método ágil. Em relação ao grupo, tem várias questões que dependem de projeto para projeto do time, dependendo do time, das características do time. Então, questões interessantes. Qual que é a organização? A organização tem uma hierarquia bem definida ou ela deve ser informal? O que é melhor? Depende. Tem alguns times que é melhor você ter uma hierarquia. Se você tiver muita gente com pouca experiência, uma hierarquia acaba sendo importante. Se você tiver pessoas mais ou menos com o mesmo conhecimento, dá para você ter uma organização mais informal. O ideal, no caso dos métodos ágeis, é que os times se auto-organizem, ou seja, eles definam do jeito que eles quiserem a organização, é problema do time dizer qual é a organização e, a princípio, ninguém tem um papel definido. É tudo multifuncional e não tem uma hierarquia definida, mas o time diz como ele vai se organizar. Uma outra questão interessante no caso de um time é como se toma decisão técnica.
é o líder de projeto que toma a decisão técnica ou é uma decisão democrática do time. O time em conjunto toma a decisão. De novo, dependendo do projeto, uma forma pode ser mais interessante do que outra. O líder, em alguns casos, é quem conhece muito mais, a experiência dele é muito maior do que o resto do time e pode ser ele o responsável. Mas se tiver um time com pessoas com mais experiência, dá para ser o time uma decisão de time. E claro, quando você tem uma decisão feita pelo time, é mais fácil o time aceitar. Então é mais fácil o time concordar e fazer com mais vontade, com mais ânimo aquilo que foi pedido. E outra decisão importante no time é quem conversa com os stakeholders e com a alta gerência. Então, quem que é responsável? É o gerente de projetos? É um papel específico que vai conversar com os stakeholders? Então, por exemplo, você pode ter um engenheiro de requisitos, pode ter um analista de sistemas, pode ter um product owner. É ele o responsável? Ou o time como um todo conversa com os stakeholders? Como que vai funcionar isso? E uma outra discussão é como compartilhar o conhecimento. Então, o conhecimento tem que ser, de alguma forma, compartilhado por todo o time. Todo mundo tem que saber o que está acontecendo e, bom, se alguém precisar alterar alguma coisa, ele precisa conhecer o que ele está alterando. Então, precisa ter uma comunicação muito detalhada, uma boa comunicação entre os membros do time. Como que vai ser feito isso? Existem algumas alternativas para fazer isso. E a comunicação é algo fundamental, principalmente em projetos ágeis. A comunicação é essencial, já que não tem tanto documento, a ideia é que no método ágil a comunicação vai resolver esses problemas. E a comunicação é diretamente influenciada pelo tamanho do time, qual é a estrutura dele, então você tem uma hierarquia, a comunicação funciona de uma forma diferente. Também varia dependendo da composição daquele time, então se o time, dependendo de como ele for composto, pode ser que a comunicação tenha problemas. O ambiente físico também afeta bastante. Então, se tiver um ambiente físico que cada um fica numa sala, a comunicação é diferente do que quando todo mundo está na mesma sala. E é por isso que o XP, o Extreme Programming, ele sugere uma determinada organização da sala. Ele tem um capítulo que fala só disso, como tem que ser a infraestrutura da sala, do time de desenvolvimento. E outra influência é o canal de comunicação disponível. Então, o que tem, quais são as formas possíveis do time trabalhar. Por exemplo, umas formas interessantes é se trabalhar com wikis, pode se trabalhar com documentos também e, acima de tudo, o que é fundamental, o que melhor funciona é conversar face a face. Por mais que se tenha ferramentas como Skype, o mesmo WhatsApp, vídeos, essas formas não são tão eficientes quanto uma conversa face a face. Por isso que é importante a comunicação ser face a face. E é isso. Então, essa foi a aula, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima aula.